Oi, meu nome é Fernanda Gabatelli e agora eu vou contar pra vocês como que foi ter os meus hosts aqui no Brasil para minha festa de casamento. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa porque eu sei que essa câmera não é muito boa. Eu tô usando a câmera do meu MacBook mesmo para gravar rapidinho. E não era pra estar fazendo um vídeo hoje, mas hoje é meu aniversário de casamento. E eu me senti inspirada para falar sobre isso. Não pensei que esse seria o primeiro vídeo que eu faria pro meu YouTube, mas, de novo, e não faz sentido nenhum eu estar falando sobre isso, porque com certeza a data que você está assistindo não é 6 de agosto, mas hoje a data que eu estou gravando é 6 de agosto, é meu aniversário e eu quero falar sobre isso. Na verdade, antes de eu começar, eu gostaria de dar uma dica muito importante sobre vocabulário. Vocês com certeza já toparam com essas duas palavras, que é birthday e anniversary. E eu estudei inglês praticamente a vida inteira antes de eu embarcar para ser au pair. E eu só descobri a diferença dessas duas palavras me ferrando quando eu cheguei lá. Um dia eu tava lá, linda e bela, trabalhando. Daí eu falei, Bruce, você pode emprestar o carro na quinta-feira à noite pra eu sair pra jantar com o Rafael? O Rafa tinha acabado de chegar lá nos Estados Unidos, não fazia nem 3 semanas. E daí o Bruce falou, não, claro, pode usar. Mas desculpa, sabe, ser invasivo, mas é seu aniversário ou o aniversário dele, a gente não sabe, por que vocês estão saindo pra comer em plena quinta-feira à noite? E daí eu toda feliz falei, no, it's because it's our first birthday together. Daí ele começou a dar muita risada. No primeiro momento, assim, eu fui tão ingênua em relação a isso que eu pensei que ele tava rindo de eu tá indo comemorar o primeiro aniversário de namoro, assim, sabe? Tipo, uma coisa, sei lá, simples, tipo, não um casamento nem nada. Que birth é nascimento, é um substantivo. E birthday é dia do nascimento. Então, tudo que nasce tem um birthday. Mas, todo o resto, assim, que começou a existir, mas que não nasceu de fato, tem anniversary. Então, por exemplo, um relacionamento. Seja aniversário de casamento, aniversário de namoro, aniversário até de amizade, é anniversary. Uma empresa tem anniversary. Uma cidade tem anniversary. Então, today is our second anniversary. Os meus hosts são duas pessoas muito importantes no meu relacionamento com o Rafael. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas basicamente, se não fosse o fato dos meus hosts terem levado o meu marido como au pair para os Estados Unidos, provavelmente, assim, em questão da nossa maturidade, na imaturidade na época, o nosso relacionamento não teria sobrevivido ao programa de au pair. Não, a gente não queria ter esse relacionamento à distância. Então eu sou muito grata aos meus hosts pelo relacionamento que eu tenho hoje em dia com o Rafael. E eu sempre falei pra eles que quando a gente casasse, eles seriam os padrinhos, com certeza. Então quando a gente decidiu casar e começou a ver as coisas do casamento, eu logo já entrei em contato com os meus hosts. E eu falei, olha, a gente vai casar e a gente queria muito que vocês estivessem presentes nesse dia. Qual é a melhor data pra vocês virem aqui pro Brasil? E eles optaram, deram algumas datas e a gente optou por agosto. Por quê? Dica. Agosto é considerado o mês do azar pro casamento, então a gente conseguiu, tipo, negociar e pechinchar muita coisa, tipo, tem muito desconto em agosto, então, enfim. Daí a gente entrou em consenso, tipo, da data, eles decidiram a data comigo. Eu lembro que a gente fechou o contrato com o local que a gente casou, setembro de 2014, ou seja, foram 2 anos se programando para o casamento. Então, eu gosto de deixar claro, assim, os meus hosts, eles vieram, mas eles tiveram tempo para se programar e se planejar em relação a isso. Não foi uma coisa, tipo, de uma hora para outra, sabe? E foi tudo pensado, até a data, tipo, foi pensada para eles estarem presentes. E pra gente fez todo sentido se planejar antes, porque a gente não pôde contar com os nossos pais financeiramente. Então, pra gente comprar nosso apartamento, reformar o apartamento, mobiliar o apartamento e pagar o casamento, tipo, tudo junto, só em suaves prestações mesmo. Então, por isso que teve bastante antecedência, tipo, pra gente se organizar e fazer tudo com calma. Daí, nesse intervalo de 2 anos, eu ainda fui em 2015 para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu voltei a ver eles desde quando eu tinha voltado pro Brasil. Daí foi quando eu levei a minha mãe. O Rafa planejou me pedir em casamento. Tipo, a gente já tava com um casamento marcado, mas ele me pediu em casamento só pra oficializar mesmo, tipo, o noivado. E os meus hosts participaram também, tipo, disso. E foi bem legal. E depois eu faço um vídeo só falando sobre o meu noivado. E agora, antes de eu terminar de contar as coisas do casamento e como que foi o processo e tudo mais, eu gostaria de mostrar o trailer do meu casamento.
E antes de eu mostrar o trailer, eu só quero explicar algumas coisas pra vocês prestarem atenção e conseguirem identificar, tipo, quem que é a minha host family no meio do trailer inteiro. Eu tenho uma religião e o meu marido não tem uma religião muito definida. Então, a nossa cerimônia do casamento não foi uma cerimônia religiosa. E na nossa cabeça, assim, não fazia sentido a gente contratar um mestre de cerimônias, uma pessoa que a gente nunca viu na vida só pra falar umas palavras, sabe? Tipo, um texto pronto. E a gente achou, tipo, muito... Todo o tratamento, assim, que a gente teve com essas pessoas, tipo, foi muito impessoal. Então, não fez tanto sentido pra gente. Então, a gente convidou os nossos padrinhos a falarem algumas palavras no dia do casamento. Então, por isso que no trailer vocês vão ver o meu host falando algumas palavras, porque ele foi uma das pessoas que fez a nossa cerimônia, e a minha irmã também tá no trailer, e ela também foi uma das pessoas que fez a nossa cerimônia. Então, enfim, os meus hosts foram os meus padrinhos, o Bruce e o Steven. A Lizzie, a minha bebê, eu cheguei pra cuidar dela, ela tinha 2 meses, ela era muito titica. E ela foi quem levou a aliança junto com a Pipoca, a minha cachorra. E os meus hosts, eles são pessoas queridas, mas eles são super relaxados, assim, tipo, em questão dos cuidados femininos mesmo com a Lizzie. Então eu sabia que se dependesse, tipo, deles, a Lizzie ia vir com o cabelo amarrado, tipo, com gel, sabe? Então eu fiz questão de colocar ela pra se arrumar comigo e com a minha irmã. Então o meu dia da noiva foi com ela e foi muito legal. Então vocês vão ver, tipo, ela se arrumando com a gente no dia. Os meus meninos, o Jeremy e o Aaron, eles entraram com as plaquinhas. Na verdade não foram plaquinhas, porque como eu sou professora, eu achei que faria um maior sentido ser lousas. Então eles entraram na cerimônia com as lousinhas. Agora deixa eu só contar pra vocês todas as histórias engraçadas relacionadas ao casamento, todo o background, enfim, tá, vamos lá. Um dos meus hosts, ele é super desorganizado e ele perdeu o passaporte dele. Ele achou que perdeu, na verdade, ele não perdeu. Mas quando eles estavam fazendo conexão no Texas, ele achou que tinha perdido o passaporte, eles não conseguiram embarcar. Olha só meu desespero! Eles, em vez de chegarem com 2 dias de antecedência aqui no Brasil, eles chegaram com 1 dia de antecedência, ou seja, eles chegaram na sexta e eu casei no sábado. Daí ver eles passando pela minha porta, sabe, entrando na minha casa, foi muito, muito, muito surreal. Na verdade, assim, esse primeiro dia, essa primeira experiência, tipo, foi muito surreal pra mim. Porque, por exemplo, eu já tinha a Pipoca, minha cachorra, quando eu embarquei. E, inclusive, eu chamava a minha bebê de Pipoca na época. Eu te amo. Pipoca, eu te amo. Eu te amo. Meu pipoca. E o Pipoca? E eles também super conheciam a Pipoca e tudo mais. Então, assim, eu lembro que eu chegar em casa a uma hora, tipo, que eu saí, e eu me deparei com os meus 2 meninos dormindo na minha cama de casal, tipo, com a Pipoca, tipo, abraçado com a Pipoca, tipo, foi muito surreal. Eu falei, mano, tipo, parece que são 2 mundos que colidiram, assim, sabe? Tipo, foi muito engraçado, foi muito estranho, tipo, ver os meus hosts, tipo, sentados, tipo, na sala, sabe? Tipo, conversando no meu sofá. E eu lembro do meu host falar exatamente a mesma coisa. Porque quando a gente comprou o apartamento, por eles trabalharem com essa parte de decoração e casas e tudo mais, eu pedi muita opinião deles sobre o que fazer, o que eu tenho que fazer nessa parede, tô pensando em derrubar essa parede, tô pensando em abrir uma porta aqui. Eles participaram muito das decisões do que a gente faria com o nosso apartamento em questão de decoração, estrutura e tudo mais. Então eles me acompanharam praticamente, tipo, toda a reforma do nosso apartamento. Eu lembro, assim, tipo, de pegar o computador e ir mostrando pra eles, assim, sabe? Tipo, ir virando pra eles, tipo, conseguirem ver. E daí eu lembro que quando eu fui mostrar o apartamento, tipo, pra eles e tudo mais, quando eles chegaram, eu lembro do meu host falando assim, gente, que surreal tá aqui no seu apartamento. Tipo, que surreal, tá vendo o que você mostrava pra gente e tá vendo pronto e tá aqui. Eu lembro dos meus hosts, das crianças, assim, tipo, me abraçarem, me apertarem. Tipo, não acredito, do nada, assim, a gente tava conversando. Ai, não acredito que a gente tá aqui! E me abraçava, sabe? Então, foi muito, muito, muito surreal ter eles aqui. Quando eles chegaram, a gente levou eles pra almoçar no restaurante japonês. Os meus hosts amam comida japonesa, então eles foram à loucura a conhecer rodízio de comida japonesa. Eles acharam isso o máximo. E daí, de lá, o meu marido foi com os meus hosts pra ver as roupas dos padrinhos. E eu vim com a avó, com os 2 meninos e a Lizzie, pra gente ir ver o vestido da Lizzie que eu tinha que buscar, ela tinha que experimentar também. Daí os meninos ficaram em casa dormindo e eu fui com a Roni, que é a avó, e a Lisa pra pegar o vestido dela. E daí foi um outro momento, tipo, muito surreal. Eu sou de São Paulo, eu moro na Zona Leste, moro na Penha. E daí eu lembro da gente parando o carro no metrô Penha e andando, tipo, até a Rua das Noivas. E pra quem conhece aqui a região,
as lojas da Rua das Noivas são lojas super simples, assim, sabe? São costureiras, aquelas costureiras velhinhas e tudo mais, então são portinhas. E eu lembro que eu andando com a Roni nessas ruas esburacadas da Penha, sabe? Tipo, ajudando ela a andar e não sei o quê. E a Liz olhando tudo e perguntando de tudo. E daí a gente chegou, tipo, naquela portinha e eu, tipo, fiquei meio que com vergonha, sabe? Eu falei assim, nossa, cara, tipo, eu esqueci que elas iam estar aqui, sabe? Nesse momento. Se eu tivesse pensado nisso antes, talvez eu teria ido escolher o vestido dela, tipo, num lugar um pouco mais chique, sabe? E imagina, tipo, elas não se importaram, não viram isso. Na verdade, elas estavam loucas, assim, com o vestido. A Roni, que a avó ficou babando no vestido dela, e a Lizzie também, tipo, I'm a princess, I'm a princess. Daí à noite a gente levou eles numa churrascaria aqui em São Paulo. Churrascaria é uma coisa bem tradicional brasileira, que eles queriam conhecer. E daí, no sábado foi o dia. Eu casei em Vinhedo, aqui no interior de São Paulo. E eles se hospedaram em um hotel muito próximo ao local que eu casei. Eles ficaram acompanhando, tipo, a gente no dia do casamento, o dia inteiro praticamente. E, inclusive, eles se arrumaram super rápido e já voltaram pro local que ia ser a festa e ficaram lá com a gente conversando. E durante a cerimônia foi o que eu falei. O meu host foi uma das pessoas que fez a cerimônia. Uma coisa muito fofa que aconteceu, e eu só me dei conta depois quando eu tava vendo as fotos do casamento. Depois que a minha irmã falou a parte dela, ela ficou muito emocionada, porque eu perdi a minha mãe 6 meses antes do meu casamento. Então, o luto é muito difícil ainda até hoje. Tá sendo difícil lidar com isso até hoje. Mas naquela época, assim, tipo, tava aquela ferida aberta, sabe? Tipo, tava sendo muito mais difícil. Então ela se emocionou, tipo, nessa parte, eu me emocionei, foi bem difícil. E daí eu vi nas fotos que na hora que ela sentou, o meu host, tipo, foi acalmar ela, foi conversar com ela, foi abraçar ela, e eu achei isso, assim, de uma delicadeza, sabe? Tipo, tão fofa da parte dele. Durante a festa, eles foram os que mais curtiram, eu não tenho dúvida disso. Eu lembro, assim, de ter amigos meus e alunos falando, nossa, Fernanda, eu pensei que seus hosts vão ficar lá na mesa, tipo, quietinho, meio tímidos, assim, sabe, não conhece ninguém e tudo mais, mas não, tipo, eles foram o que mais dançaram, eles ficaram, os meus hosts e a avó, ficaram bebaços, beberam a noite inteira, tipo, estavam bem loucos e dançaram pra caramba. Tipo, sempre que tinha uma pessoa disposta a ensinar os meus hosts a dançar, eles estavam dispostos a aprender. Então, até quando eu peguei o vídeo inteiro do casamento, tipo, mostra eles tentando sambar várias vezes, tipo, com várias pessoas diferentes. Nossa, meus hosts estavam dançando com todo mundo, tirando foto com todo mundo, fazendo selfie com todo mundo. Assim, foi uma loucura isso, foi bem engraçado, tipo, como eles fizeram parte da festa mesmo. A mãe do meu host dançou pra caramba samba com o primo do meu marido, tipo, dançou muito, ela ficou dançando, tipo, várias músicas, e daí eles comeram pra caramba, ficaram loucos com os docinhos de festa brasileiro, porque muda muito, né, tipo, do que eles têm lá nos Estados Unidos. E daí uma coisa muito engraçada que meu host me contou no dia seguinte, o meu pai não fala nada de inglês, absolutamente nada, e ele tava muito bêbado na minha festa. Eu acho que ele queria se comunicar com os meus hosts, só que ele não sabia. Daí o meu host falou assim, que ele chegava assim, tipo, bebaço, e falava coisas em inglês, eu sei, tipo, aleatórias. Tipo, ele chegava assim pro meu host, abraçava ele, beautiful, e daí ele saía, ele ia embora. Daí ele voltava em um outro momento assim, New York! E ir embora, sabe? Tipo, ele ficou a noite inteira abraçando os meus hosts e soltando palavras em inglês, tipo, aleatórias. Ai, meu Deus do céu, vou borrar da minha maquiagem. Aí, beleza, a festa acabou e a gente foi pra lua de mel juntas. Porque assim, eu não queria fazer que os meus hosts viajassem até o Brasil pro meu casamento e ir embora, sabe? Tipo, achei que não fazia sentido. E eu vou ter a vida inteira, tipo, outros momentos pra viajar com o Rafael, só eu e ele. Então, por que não aproveitar que eles estavam aqui no Brasil e fazer uma viagem aqui no Brasil pra eles conhecerem? Então, a gente optou que a nossa lua de mel seria no Nordeste do Brasil, pra eles conhecerem. E a gente, então, foi pra um resort chamado Naná, em Porto de Galinhas. E foi incrível ter eles com a gente ficava zoando, tipo, a viagem inteira. Ah, essa é a nossa lua de mel, sabe? Daí, no dia seguinte, eu lembro da gente se encontrar no aeroporto. Tipo, o nosso voo era de manhã cedinho, a gente podre, todo mundo, tipo, destruído da festa. E daí foi bem legal, assim, tipo, algumas coisas que eu reparei. Eles se surpreenderam muito
com o tipo de casamento e a decoração. Eu não sei o que eles estavam esperando, assim, eu não sei se eles estavam esperando, tipo, folha de bananeira, samambaia como decoração, sabe? Eu acho que os meus hosts, eles são pessoas muito esclarecidas sobre o que é São Paulo, o que é o Brasil, mas eles ainda tinham muito desse preconceito, sabe? Tipo, de ser uma coisa um pouco mais rústica. Então, como eu fiquei com eles, tipo, a semana inteira, eu vi, assim, vários momentos dos meus hosts estarem no telefone, tipo, com pessoas, tipo, lá dos Estados Unidos, e eles mencionarem muito a decoração do meu casamento, assim, tipo, nossa, a decoração tava lindo, tanto de flores que tinha, você precisava ver. E eles, tipo, falando, dando detalhes do casamento, tipo, em geral, tipo, da comida e das roupas, dos lugares, das músicas. Então, assim, eles dando muito detalhes. Eu vi que foi uma coisa que meio que surpreendeu eles, sabe? Tipo, o nível de festa que foi. Eu acho que eles não estavam esperando uma coisa tão boa. Então, a gente tava no aeroporto conversando, esperando o nosso voo, e daí eu lembro do meu marido, tipo, me dando dinheiro e falou assim, ó, esse é o dinheiro da gravata, guarda. E daí a gente tava falando, como eles estavam juntos, a gente tava falando tudo em inglês, né, tipo, pra ser educado, e daí o meu marido falou, ah, this is the time money, tipo, dinheiro da gravata. Aí meu rosto olhou assim, dinheiro da gravata? Que é isso? Daí a gente explicou que é uma tradição, tipo, brasileira e blá blá blá. Daí o meu host falou assim, nossa, então era isso que vocês estavam fazendo? Porque eu fiquei fugindo de vocês, tipo, esse tempo da festa inteiro, porque eu achei que vocês estavam passando pra, tipo, obrigar os homens a beber, porque na verdade se você não dá o dinheiro, daí você bebe. Daí ele falou assim, ah, eu via vocês vindo, daí tipo, eu fugia de vocês. Porque, enfim, isso não é uma coisa que eles têm lá nos Estados Unidos. Ele na nossa lua de mel, tipo, foi incrível, foi bem na época das Olimpíadas aqui no Brasil. Então eu lembro da gente assistindo os jogos da Olimpíada no final do dia, eu lembro da gente na piscina brincando. E eu acho que teria sido infinitamente entediante se eles não tivessem ido, porque quando eles foram embora um pouquinho antes da gente. Eu e meu marido, tipo, mano, a gente já não aguentava mais ficar na piscina. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu devo ter mencionado antes, é que eu engravidei 4 meses antes do meu casamento. E eu mantive segredo referente à gravidez até o casamento, e eu divulguei pra todo mundo no casamento. Só algumas pessoas sabiam, tipo o Rafa, nossos pais, os padrinhos, as pessoas mais chegadas, mas o resto das pessoas, tipo, a gente manteve segredo até o casamento. E daí foi bem na época que tava rolando o surto de Zika vírus. Inclusive eu vou passar agora a reação dos meus hosts quando eles ficaram sabendo que eu tava grávida, e vocês vão ver que o meu host, ele fala que eu tenho que tomar muito cuidado com o Zika vírus. Ele faz... So, I have something nice to tell you. Where's Bruce? Bruce? Fernanda has something nice to tell us. We need to hear something nice. No, that's good. Hi. Okay, so I have a good news and a bad news. And because I am pregnant. Yeah, oh my god! That is fabulous! Oh my god. Oh, you have to be so careful with the Zika virus. Yes, I know, I will. E como a gente estava indo pro Nordeste, que foi um dos focos desse problema, a gente não podia sair do resort. O resort era seguro, mas a gente não pôde fazer nada relacionado, tipo, a passeios e andar, tipo, de barco, essas coisas, tipo, pra não correr perigo. Então a gente ficou todo o tempo no resort. E eu acho que se meus hosts não tivessem ido, cara, eu e o Rafael, a gente ia ficar muito, muito, muito entediado mesmo. E sobre esse negócio, tipo, do Zika vírus, foi bem engraçado, tipo, porque meus hosts, eles estavam, tipo, vidrados, assim, obcecados com isso. Eu lembro que eu saía da piscina, o meu host já vinha com repelente em spray, assim, ficava passando em mim. E daí eu tomava vários tapas, sabe? Tipo, porque toda a família, tipo, inclusive as crianças, tipo, ficavam em cima, tipo, ó, mosquito, pai, me dava um tapão, tipo, ai, Fernanda, era um mosquito em você. Tipo, eles estavam obcecados com isso, foi muito engraçado. Daí, na lua de mel aconteceu muita coisa legal, muita coisa fofa. Eu e os meus meninos, a gente refez uma foto de quando eu fui ao pé deles, em 2010, e eu achei que ficou bem fofa. Teve uma conversa com o Aaron que eu não vou esquecer, eu sou muito apegada a ele é muito apegado a mim. E durante essa viagem eu tava conversando com os meus hosts sobre a possibilidade do sobrinho do meu host, tipo, que ele não tinha passado na faculdade, ele tava meio que perdido sobre o que fazer da vida, e eu falei, meu, manda ele pro Brasil, tipo, ele fica comigo, e daí ele me ajuda a dar aula de inglês, e blá blá blá, eu acho que vai ser importante pra ele, vai ser bacana, assim pelo menos ele tem um tempo pra pensar o que ele vai fazer da vida, se ele vai tentar a faculdade de novo e tudo mais. Então, eu lembro que eu sentei assim na beira da piscina pra conversar com o Aaron, e eu falei assim, Aaron, quando você terminar o high school, você não precisa entrar na faculdade direto, tipo, vem pro Brasil, vem ficar um pouco aqui comigo, vai viajar. Ele tava assim, sentadinho, agachado assim, tipo, na beira da piscina, falou assim, meio que olhando pra baixo, I know what I want, eu sei o que eu quero. Daí eu perguntei, what do you want? E tava tipo, abraçado assim com o joelho,
Ele olhou pra cima e falou, eu morri. E eu sei que foi muito sincero. Nessa viagem também, a gente tava andando assim na praia. Ele falou assim, Fernanda, se você não se importar, quando eu casar, você pode entrar comigo na cerimônia? E nossa, assim, eu chorei e eu me emociono só de falar disso de novo. Seria a maior honra fazer isso. E, enfim, eu sei que até ele crescer e virar adulto, provavelmente isso vai mudar. Mas só de pensar que ele já cogitou isso, eu causei esse impacto e que eu ocupo essa posição na vida dele, assim, é uma honra absurda. E a semana da minha lua de mel foi uma semana também que eu fiquei muito down, assim, tipo, como eu comentei, minha mãe tinha acabado de morrer. E eu acho que com a correria que foi, tipo, pré-casamento, eu engravidei, muita coisa acontecendo, tipo, junto, eu acabei não passando propriamente pelo processo de luto, e eu sofro com isso, infelizmente, até hoje. Mas eu acho que na semana do meu casamento, assim, quando a poeira baixou, tipo, passou o casamento, eu fiquei muito down, assim, sabe? Tipo, teve vários momentos que eu fiquei emocionada, que eu fiquei, tipo, mais tristinha, tipo, da minha mãe não estar presente. E os meus hosts e o Aaron, os meninos, assim, eles foram super sensíveis em relação a isso. A conversa que eu tive com o Aaron também, a gente tava tomando café da tarde, e daí, tipo, eu me afastei, e ele, tipo, foi atrás de mim, sabe? Eu já tava chorando, e ele falou, tipo, Fernanda, o que aconteceu? Eu expliquei pra ele, falei, poxa, cara, minha mãe, eu planejei tanto esse casamento, sabe, com 2 anos de antecedência. Às vezes eu fico pensando se não era melhor ter casado ano passado, tipo, eu não conseguiria fazer o casamento dos meus sonhos, porque eu não teria planejamento nem condições financeiras de fazer isso, mas a minha mãe estaria presente, né? Então, eu me culpei muito em relação a isso. E daí eu lembro dele perguntar, se você soubesse que a sua mãe ia morrer, você teria feito diferente? E eu falei, nossa, claro, tipo, com certeza. Ele falou, exatamente, se a gente soubesse de muitas coisas da nossa vida, a gente tomaria uma postura diferente. Você não sabia, então não é sua culpa. Você fez o melhor que você podia dentro das condições que você tinha. A sua mãe estava bem e daí ela morreu. Foi isso, literalmente. Em 1 mês a minha mãe ficou mal e morreu. Eu não lembro de fato as palavras que ele utilizou, mas naquele momento, assim, foi de uma sensatez tão grande, sabe? Tipo, foi de uma sabedoria. Eu lembro de eu abraçar ele, assim, a gente ficar abraçado e eu agradecer pelas palavras e falar, não, mas a sua mãe estava presente, você sabe disso. E eu falei, não, ela estava presente, ela tá presente, ela continua presente. Então, enfim, eles estarem junto com a gente na minha lua de mel também foi muito importante pra mim e pro Rafael. Uma coisa muito bacana também que meus hosts fizeram é que eles quiseram presentear a gente com a lua de mel. E o Nanai, esse é um dos melhores resorts aqui do Brasil, ele é um tanto caro, então seria um presente aí, tipo, de 15 mil reais. E os meus hosts, eles são muito bem de vida financeiramente, e eles também são muito generosos financeiramente com todo mundo ao redor deles. Mas uma coisa que eu acompanhei muito também nos 2 anos que eu morei com eles, é vendo o quanto eles sofriam, o quanto eles se aborreciam, de ver as pessoas vendo o quanto eles são generosos e, tipo, meio que abusarem deles, sabe? Tipo, família e tudo mais. E eu não queria que eles pensassem que eu tava convidando eles para passar lua de mel comigo por interesse, entendeu? Então eu educadamente falei que eu não queria o presente, que a gente já tinha se organizado para pagar e que a gente ia pagar a nossa lua de mel. Eles mesmo assim deram pra gente um presente infinitamente inferior a 15 mil reais. Mas foi um presente, tipo, de muito bom grado e realmente, assim, a presença deles aqui era o que importava, e não o dinheiro, não o presente, nem nada disso. Inclusive, eu fiz ao contrário. Todas as vezes que eu consegui pagar coisa pra eles, eu pagava. Aqui no resort, a gente ficou num resort que era all inclusive. Mas, por exemplo, quando eles chegaram, tipo, vamos comer no rodízio japonesa, fui eu e meu marido que pagamos tudo, tipo, a conta inteira. Vamos na churrascaria, foi eu e meu marido que pagamos. Então a gente fez questão de pagar tudo pra eles aqui, pensando já nas despesas que eles tinham tido vindo pra cá e tudo mais. Uma coisa que eu não citei antes, mas a irmã do meu host também veio pro meu casamento. Ela ficou em casa junto com a namorada dela. Tipo, os filhos não vieram, só veio ela mesmo, mas foi, tipo, bem bacana ela ficar em casa. Ela chegou 1 semana antes do meu casamento e foi incrível ter ela aqui. Eu também sou muito próxima a ela, então foi super bacana. Ela foi comigo pra eu provar, fazer a última prova do vestido e foi legal, tipo, ela acompanha essas coisas, a gente arrumando as lembrancinhas, esses últimos detalhes, assim. No último dia que meus hosts estavam lá com a gente tava tomando café, daí o Bruce falou assim, do nada, tipo, tá legal, mas agora a gente precisa de um plano. Daí a gente olhou pra cara dele assim, tipo, o que você tá falando? Daí ele falou, não, a gente vai embora e vai fazer muito melhor pra gente, a gente vai se sentir melhor se a gente tiver um plano da próxima vez que a gente vai se... Porque já não tá um clima legal, a gente já tá triste e tudo mais, então quando que a gente vai se ver? A gente tem que se ver pelo menos
uma vez por ano, é isso. Daí eu lembro da gente sentar e a gente começar a se organizar sobre, tipo, planos, o que a gente ia fazer. E infelizmente, tipo, eu demorei pra ver eles, eu vi eles só esse ano, eu não consegui ir pro bar mitzvah do Jeremy porque eu tava grávida e achei arriscado viajar. Tava conversando com eles sobre a possibilidade de talvez ir pra Miami pra fazer o enxoval do bebê. E o Bruce bravo olhando pra mim. A gente tem coisa de bebê em Boston também, tá? Só pra você saber. Você pode ir pra Boston. E lá você não tem nem que pagar hospedagem, você fica com a gente. Tipo, ele putaço, assim, que eu falei que eu ia pra Miami e não pra Boston. Outra coisa legal também é que eles iam sair de Porto de Galinhas, eles iam pra São Paulo. Daí eles iam ficar uma noite e já saíam no dia seguinte pra viajar o dia inteiro. E a minha irmã tinha convidado eles pra jantar com ela nessa noite que eles estivessem em São Paulo. Porque quando a gente foi pra churrascaria, a minha irmã foi junto e tudo mais. Mas, tipo, só pra ver eles mais uma vez. E o Bruce, ele é uma pessoa, tipo, mais metódica. Ele planeja mais. Então eu lembro do Bruce falando assim, não, a gente não vai sair pra jantar com a Flávia, as crianças vão estar cansadas. A gente vai viajar o dia seguinte, o dia inteiro, então não, a gente não vai sair, a gente vai descansar. E daí eu lembro do Steven olhando pra ele assim, não, a gente vai ver a Flávia. É a Flávia, a gente não sabe quando a gente vai ver a Flávia de novo. Então sim, a gente vai ver a Flávia, a gente vai jantar. E eles realmente jantaram, tipo, a minha irmã e meu cunhado vieram, pegaram eles de carro no hotel, foram jantar e tiveram uma noite, tipo, bem agradável, assim, tipo, foi bem legal. Eu achei o máximo a sensibilidade também, tipo, do meu host, falou assim, não, a gente não sabe quando a gente vai ver ela de novo. Tipo, ela tá convidando a gente pra jantar, a gente vai jantar, a gente vai fazer isso. A despedida foi uma bosta. Sério, assim, cada vez que eu me despeço deles, fica pior. E eu não tô zoando. Eu gostaria de estar aumentando, mas não. Cada vez fica pior e fica mais difícil. E eu chorei, pra variar. As crianças choraram. E os meus hosts falaram que quando eles estavam indo no táxi, porque Porto de Galinhas é relativamente longe do aeroporto, né? E quando eles estavam, tipo, voltando no carro, indo pro aeroporto, as crianças estavam chorando, eles estavam se sentindo super mal e pensando, nossa, cara, que situação difícil que é ir embora. Enfim, eu acho que foi isso. Eu vou colocar mais algumas fotos pra vocês verem. Se vocês quiserem saber qualquer outra coisa sobre o casamento, como que foi e tudo mais, vocês falam. E até o próximo vídeo, então. Um beijo.